Oi, gente. A gente tá aqui de novo, dando uma voltinha de madrugada para contar umas histórias mal assombradas para vocês. Que susto. Faz parte. Como vocês podem ver, eu adoro essas coisas, adoro o clima de mistério. E o sobrenatural me atrai muito e é um dos meus hiperfocos, mas eu também sou muito medrosa. E eu nunca estaria aqui nesse lugar sozinha. Como vocês podem ver. Nossa, eu falei muito como vocês podem ver. Tem muito mato. E o som da natureza. E luzes dos postes. E óbvio que eu não tô aqui sozinha, né? A lua tá ali na frente. Porque a gente não vai aparecer. Porque o intuito desses vídeos é mostrar o local e contar pra vocês algumas histórias, assim, raiz. Lendas locais daqui e outras histórias mesmo. Enquanto a gente anda e vocês ficam com esse sonzinho aqui. Da noite. Que eu particularmente morro de medo. Eu gosto e ao mesmo tempo me assusta bastante. É uma mistura, uma sinfonia. Olha, eu nem sei o nome desse bicho que tá. E agora há pouco a gente viu morcegos aqui. Gente, eu não sei se só eu ou vocês também, eu acho que a maioria das pessoas, principalmente as que moraram em sítio, interior, essa zona rural, elas devem ter muita lembrança de histórias. Caipora, Saci, então esses lugares assim, me fazem lembrar muito desse tipo de lenda do folclore, né? E óbvio, nossa, com a gente não é diferente, a gente também cresceu ouvindo essas histórias. Aquele poste acabou de acender. Normal. Oi, pessoal, aqui é a Lua. A Jack já filmou lá atrás pra vocês já viram onde a gente tá. Aqui nessa estradinha de terra. Pessoal, como a Jack falou, um lugar assim de interior, chão batido, lembra muitas histórias como o lobisomem, entidades da mata. E eu tava aqui e acabei lembrando de uma história que aconteceu quando eu era criança. Na verdade não aconteceu comigo e eu vou contar aqui pra vocês agora. Pessoal, essa história se passou com um casal e os seus 2 filhos. Eram membros de uma igreja que eu pertencia quando eu era criança. Eles se mudaram da capital, né, de São Paulo, e foram morar na cidade de São Lourenço da Serra. Compraram esse terreno no interior do interior, porque, gente, era muito distante, né? Eu era criança, devia ter uns 9, 10 anos, e a gente foi pra lá, e quando a gente chegou na igreja, tinha uma cidadezinha bem pequena, né? Pra ir pra casa deles, fomos de carro, e demorou muito. Teve muita subida de terra pra chegar na casa deles, da cidade até lá. Só entrava mato dentro, e era como se fosse um morro, né? Subia bastante. E aí, nesse dia que a gente chegou lá na casa deles, era uma sexta pra sábado. Escutei um barulho, mas eu acho que algum bichinho andando ali no mato. Lá não tinha luz, né? Não tinha energia. Eles tinham um tipo de moinho de água que gerava energia. Não lembro direito pra falar pra vocês, mas eles economizavam o máximo da energia que eles tinham lá pra poder esquentar chuveiro e usar em casos de emergência. Então a gente já chegou à noite, por volta das 7, 8 da noite, porque teve o evento primeiro na igrejinha lá e depois a gente foi pra casa deles.
E quando a gente chegou lá, já tava tudo muito escuro, né? Tudo muito quieto, só esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui. E do nada começou a surgir perguntas, porque estávamos em bastante gente. Devia ter cerca de umas 20 pessoas lá na casa desse irmão, porque estávamos levando um evento, né, da capital lá para o interior, para esses irmãos que moram no interior. Então ele hospedou um pouco de pessoas na casa dele, e essa outra irmã viúva que morava um pouco mais acima dele hospedou o restante do grupo. E aí nos reunimos, né, para poder jantar, né? E nisso alguém perguntou se eles não tinham medo de ficar lá isolados de todo mundo, se eles não tinham medo do silêncio, né? Porque vinham da capital, como estava sendo a adaptação deles ali. E eles falaram que não tinha medo. Só que esse irmão falou que teve uma ocasião que deixou eles assustados, muito assustados, porque nessa religião eles não acreditam no sobrenatural, a não ser na parte de Deus, e na fé deles eles não acreditam em vida após a morte, em lendas urbanas, folclore, não acreditam em nada disso. Mas que o que aconteceu com ele, a esposa dele e os filhos deixou eles muito assustados. Eles subiram para fazer o culto na casa da irmã. O culto era por volta das 6 da tarde e eles retornaram para casa, descendo o morro. E nessa descida do morro, que dava para casa deles, que era mais embaixo assim, como aqui, eles não tinham energia alguma, então era totalmente escuro, só guiado pela luz da lua. Eles tinham algumas lanternas para iluminar o caminho, para eles não pisarem em nenhum bicho e tudo mais. A Jack tá ali para trás, que eu pedi para ela ficar para lá, porque para mim contar para vocês e ter o mínimo de barulho possível. Então esse irmão contou que descendo, né, ladeira abaixo para ir até a casa deles, eles viram um bicho muito grande atravessar o caminho deles. Foi como se... A folha caiu ali, eu me assustei, gente, porque eu ia demonstrar pra vocês na hora como ele contou que aconteceu, né? Assim, desse lado era mata, como aqui, e aqui era como se fosse a casa deles, né? O caminho onde tinha alguns sítios. Só que ali tinha o deles mais à frente, mais acima tinha o da viúva. E eles falaram que viram, saindo de dentro da mata, correndo, uma sombra muito grande, como se fosse um cachorro muito grande. E saiu rosnando. Foi como se o animal não tivesse visto eles. E eles se assustaram, eles pararam, né? E ficaram ali resguardados. Só que o animal simplesmente voltou, ficou em pé na frente deles, rosnou, como se fosse um lobisomem. Ele ficou evitando falar essa palavra, o lobisomem, né? Porque pessoas fervorosas que tinham saído da capital para ir para o interior, com medo de uma possível perseguição cristã, começar a falar sobre lenda urbana, aí ele ficou evitando falar, mas foi isso que ele descreveu pra gente. Uma criatura mais de 2 metros de altura, toda peluda, rosnando. Algum passarinho já por aí. Nisso a criatura ficou em pé ali na frente deles, deu um rosno bem grande, como se fosse um cachorro mesmo, mas tinha mais de 2 metros de altura, que ele falou. Pulou, avançou em cima dele. Ele ficou ali assustado, mas saiu rolando junto, porque era um morrinho, como se fosse aqui, né? Aqui não tá dando pra ver muito, mas é uma descida. E ele falou que nessa descida ele saiu rolando com essa criatura lutando, e a esposa dele e os filhos foram atrás, tentando tacar tudo que eles viam na frente, né? Eles vinham carregando, essa parte foi até meio cômica que eles contaram, que eles vinham carregando uns pãezinhos que a irmã tinha dado pra eles, e os pães saíram voando porque eles bateram, jogaram tudo que eles puderam na criatura. Só que em um dado momento a criatura se assustou com alguma coisa, que na visão dele, né, que ele falou, ele falou, ficou orando o tempo todo, pedindo a Deus para livrar ele daquela criatura, e a criatura simplesmente ficou de pé, se assustou, rosnou alto e correu para dentro da mata e desapareceu por lá. Ele falou que eles foram tão rápidos para descer o morro e conseguir chegar na casa deles que eles nem lembram como que foi esse pedaço desse caminho. Parece que foi apagado da mente deles. E eles entraram para dentro de casa, correndo, trancaram tudo, colocaram coisas atrás da porta, porque eles ficaram realmente com medo daquela criatura sair do mato e ir atrás deles novamente.
Aí, pessoal, a Jack tá vindo ali, que eu pedi pra ela vir, que ela não tinha terminado de escutar a parte da história, né? Que é quando a criatura fica em pé na frente, que eu já contei pra vocês. E, pessoal, ele ficou falando, né, que pra gente, o pessoal ficou indagando se apareceu de novo mais alguma coisa, se ele chegou a ver essa criatura de novo. E ele falou que nunca mais eles fizeram o culto lá na casa da irmã lá em cima. Nem a irmã descia pro culto, nem eles subiam pra fazer o culto lá em cima, porque eles realmente ficaram com medo. Quando ia ter o culto pra eles fazerem junto assim, que não fosse de noite, eles faziam o culto na casa de um e aí dormia todo mundo junto ali. Eles falavam que, tipo, tinham medo, né, dessa criatura voltar, mas que eles oravam sempre e evitavam, porque eles achavam que era algo que queria expulsar eles dali, para eles voltarem pra capital e largar tudo. Então é isso, pessoal. No final das contas, resumindo essa história que eu contei, né, eles ficaram com tanto medo dessa criatura e dessas possíveis tentações para eles largarem a fé deles, que no fim das contas as crianças deles cresceram, né? E a gente acabou encontrando eles na capital novamente, porque eles voltaram... Gente, que susto, o cachorro começou a latir. E eles voltaram para a capital. É isso, pessoal. O que vocês acham? Na época eu fiquei bem assustada, porque eu fiquei lá da sexta até o domingo à noite. E eu fiquei o tempo todo imaginando, olhando para a mata, como eu falei para vocês, um lado... Vou virar aqui pra vocês verem que a gente já desceu de lá. Era assim, um lado sítio, outro lado mata pura, como aqui. E nos dias que eu fiquei lá, eu fiquei lembrando da história. Mas ele viu assim, ele viu ele depois que ele ficou em pé? Era só... Assim. Claramente ele não conseguiu ver, porque não tinha luz. Era só a luz da lua. Então, e as luzes das lanternas, que eram lanternas fracas, que eles usavam para iluminar apenas o caminho, para eles não pisarem em nenhuma cobra, em nenhum bicho no caminho. Mas quando a gente tá em total escuro, a nossa visão se adapta, né? É, verdade. Então, a gente consegue enxergar muita coisa com a luz da lua apenas. E ele assusta, né? Tipo, imaginar a lua e o bicho em pé assim, só a lua iluminando. E é engraçado que na época eu fiquei pensando por que cismou com ele, né? Avançou exatamente em cima dele. Já tinha atravessado a estrada. Criança, né, junto. É, ele já tinha atravessado a estrada, mas voltou e pulou exatamente em cima dele. Mas aí, pessoal, deixa aí no comentário se vocês têm alguma história parecida, se vocês acreditam em lobisomens. Eram pessoas humildes, pessoas com bastante fé na religião. Então não tem nem porquê ele ter inventado essa história, até porque ele contou bem sem graça, assim, bem com medo de julgamento, né? Por conta da fé dele e da fé sempre falar que essas coisas não existem, né? E é isso. Deixem aí o que vocês acham sobre esse episódio que aconteceu com eles.